Os irmãos puderam perceber ali, eu vou apagar essas luzes aqui de cima, para ficar mais fácil para a gente ir. Ficou melhor para os irmãos enxergarem ali? Título do sermão: Anablepson. Não é nome não, viu? As mulheres grávidas se segurem aí, não é sugestão de nome para o seu filho não. Os irmãos vão entender daqui a pouco o que significa Anablepson. Vamos repetir? Anablepson. Anablepson. Diga para quem está do seu lado: Anablepson. Ok. A referência bíblica principal está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu convido os irmãos a abrirem agora a sua Bíblia. Vamos percorrer pela Bíblia agora por vários versículos que vão nos explicar o que Deus tem para nós essa noite. Amém? A referência bíblica principal, versículos 35 a 43 de Lucas 18. Na versão NAA, Nova Almeida atualizada, diz assim: aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Repita comigo, por favor: à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, repita comigo, por favor: o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, repita comigo, por favor: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Repita comigo, por favor: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, o nome desse cego de Jericó era Bartimeu. Diz assim, Marcos 10, 46, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E quem era Bartimeu? O nome Bartimeu vem da junção do prefixo bar, que significa filho de. Então Bartimeu era o filho de Timeu. Então Bartimeu, ele tinha motivos para se tornar revoltado com a sua situação. Ele era um excluído, ele era um mendigo, ele era um pedinte e, além de tudo, era cego. Até o dia que o Messias cruzou o seu caminho e mudou a sua trajetória de vida. E nós vamos acompanhar a trajetória de Bartimeu. Primeiro, antes da chegada de Jesus, ele estava à beira do caminho. Repita comigo, por favor: à beira do caminho. O cego Bartimeu, tanto na versão de Lucas quanto na versão de Marcos, encontrava-se sentado à beira do caminho. Bartimeu estava sentado, postura de quem já está cansado, de quem já desistiu, de quem está entregando os pontos. E ele estava à beira do caminho, ou seja, ele estava fora do caminho, ele estava à margem do caminho. Além disso, era cego, pedinte, marginalizado por sua deficiência.
um excluído que dependia da compaixão alheia, um homem sem esperança, sem ter quem se importasse com sua condição. E eu quero chamar a atenção de vocês para o que está escrito também no Evangelho de Lucas, mas lá no capítulo 8, quando Jesus ele explica a parábola do semeador para os seus discípulos. E é interessante o que está escrito nos versículos 11 e 12 de Lucas 8. Jesus explica para os seus discípulos: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Repita comigo: palavra de Deus. Palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Irmãos, eu quero convidar vocês hoje a entenderem como Deus fala através da sua palavra conosco. Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Bartimeu era cego, ele só podia ouvir. Mas o diabo não só o deixou cego, queria tirar dele também as condições de ouvir a palavra e crer, e uma vez crendo, ser salvo. Voltando à trajetória, ou seja, a situação em que se encontrava naquele momento, Bartimeu estava à beira do caminho. O diabo já tinha tirado a palavra do seu coração para que ele não cresce, para que ele não fosse salvo. E quem é a palavra? Quem é a palavra? Olha como João, capítulo 1, descreve Jesus Cristo. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Vamos fazer essa leitura de novo, agora substituindo palavra por Jesus. No começo, aquele que é Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, Jesus estava com Deus. Por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem Ele. Ele é a palavra. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Eu queria pedir aos irmãos, aos obreiros, que pudessem, por favor, por gentileza, por um momento, apagar todas as luzes da igreja. Pode apagar todas. João continua. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Amém. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Os irmãos podem acender de novo as luzes, por favor. Quantos de nós estamos como aquele cego, tão próximos da palavra e ainda vivendo momentos de escuridão nas nossas vidas? Vivendo momentos de escuridão na nossa vida espiritual. Vamos nos espelhar no exemplo de Bartimeu, que apesar de sofrer de cegueira física, não se deixou ser afligido por uma cegueira espiritual. Os olhos espirituais de Bartimeu enxergaram o Cristo. Ele não podia ver, mas podia ouvir. E se podia ouvir, ele podia ter fé, porque a palavra de Deus diz que assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra
de Cristo. Nesse caso, Bartimeu estava ouvindo a própria palavra, o próprio Cristo. O texto de Lucas 18 nos diz que Bartimeu, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Versículos 36 e 37. Bartimeu ouviu que Jesus, o Messias, a palavra, a fonte da vida, a vida que traz a luz, estava passando perto dele. Glória a Deus. Então ele gritou: Jesus de Nazaré. Olha, falaram para ele que quem estava passando perto dele era Jesus, o Nazareno. Mas ele chama Jesus de Nazaré? Ele chama Jesus Nazareno? Jesus Nazareno? Não, ele chama Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Versículos 38 e 39. Repreenderam Bartimeu, queriam que ele se calasse. Os irmãos sabem por que aquela multidão queria que Bartimeu se calasse? Naquele contexto, se os irmãos acompanharem, a cura de Bartimeu foi o último milagre de Jesus antes de entrar em Jerusalém. E ele estava passando por Jericó, a caminho de Jerusalém, seguindo para o seu destino, que era a cruz. Naquele contexto, aquele burburinho político que estava acontecendo naquele momento, a liderança religiosa de Israel estava buscando motivos, não só buscando motivos, estava colocando falsas narrativas de que Jesus, ele estava se voltando contra Roma, ele estava se apresentando como o rei dos judeus. E aí vem Bartimeu e chama Jesus de filho de Davi, reconhecendo que ele era descendente do trono, reconhecendo que ele poderia sim tomar o trono de Israel, reclamar o trono de Israel e liderar toda aquela multidão contra Roma. E aí aquele povo, ouvindo aquele cego gritando em voz alta, filho de Davi, eles temeram, porque se os romanos ouvissem, poderiam interpretar que toda aquela multidão estava ali se revoltando contra Roma. Por isso eles pediram: cale-se, fica na sua aí, ó. Politicamente era isso que eles estavam falando para Bartimeu. Mas nós, que conhecemos que o verdadeiro propósito da vinda de Jesus não era político e sim espiritual, sabemos que foi por outro motivo que a escuridão repreendia Bartimeu. Isso porque aquele que é a palavra, Jesus, estava se aproximando de Bartimeu. E eu quero dizer para você, querido, que está aqui essa noite, a palavra está à sua disposição, a sua palavra, a palavra de Deus, o verbo Jesus, está próximo de você, irmão. E conforme nós lemos em Lucas 8:11, lá na explicação da parábola do semeador, a estratégia do diabo era impedir que Bartimeu se aproximasse da palavra que é Jesus, para não acontecer que, ouvindo a palavra, crendo, fosse salvo. Estamos vendo a situação de Bartimeu começar a mudar, porque aquele que é a palavra, que é o caminho, que é a vida, estava se aproximando de Bartimeu. E a palavra hoje está perto de você, irmão. A palavra hoje está perto de você, irmão. Não importa a sua condição, não importa se seus olhos estão nublados, não importa se você não está conseguindo enxergar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, mas Jesus está se aproximando de você.
E nós vemos a trajetória de Bartimeu começar a mudar. Antes de encontrar Jesus, ele estava à beira do caminho. Com a chegada de Jesus, ele agora estava próximo de encontrar o caminho. Repita comigo, o caminho. Glória a Deus. Há 2 domingos, a pastora Cátia nos trouxe uma excelente reflexão desse mesmo capítulo 18 de Lucas. E por favor, eu quero que vocês olhem o que está escrito lá no início do capítulo, Lucas 18, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar, olha lá, que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Vamos repetir isso? Deveriam orar sempre e nunca desanimar. Diga para quem está do seu lado, ore sempre e nunca desanime. Olha a continuação. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. E eu quero chamar a atenção de novo para a explicação da parábola da semente, do semeador. Só que agora no versículo 15, Jesus explica: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Diga para quem está do seu lado, o segredo é perseverança. Os irmãos estão começando a ter entendimento do que Deus quer nos entregar essa noite? Aquele que estava cego não só conseguiu enxergar que Jesus era o Messias, como demonstrou a sua perseverança em se aproximar do caminho, mostrando a todos nós mais um exemplo do poder da fé e da oração persistentes, do clamor insistente, porque quanto mais o repreendiam para que se calasse, mais ele gritava. Quanto maior a dificuldade, maior tem que ser a nossa busca. Quanto maior o problema, mais nós temos que orar insistentemente, persistentemente, clamando ao Senhor todos os dias, até que Ele nos ouça, até que Ele nos atenda. Os gritos insistentes chegaram não só aos ouvidos, mas principalmente ao coração de Jesus. Mais uma vez, Jesus mostrou-se solidário com os pobres e marginalizados, dos quais o cego era um bom exemplo. Versículo 40 de Lucas 18. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. O clamor insistente daquele homem chamou a atenção do Messias, do Cristo, daquele que tem as palavras de vida eterna, daquele que é a própria palavra, daquele que é o único caminho. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Bartimeu agora estava perto de encontrar-se com o verdadeiro caminho. Esse pedido, irmãos, olha só, ele fala: e tendo chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, eu quero uma esmola. Foi isso que ele respondeu, irmãos? Senhor, eu quero uma casa para morar.
Ele sabia diante de quem ele estava. Ele sabia que estava diante do Mestre, do Messias, do ungido, do Cristo enviado por Deus. E ele fala para Jesus: Senhor, que eu possa ver de novo. Esse pedido, por mais que parecesse algo impossível, confirmou a fé daquele homem diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou cremos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Em vez de pedir esmola, de pedir dinheiro, o cego pediu para Jesus Cristo um milagre. E eu pergunto: o que você precisa pedir para Jesus essa noite? Qual é o milagre que você precisa pedir para Jesus essa noite, irmãos? Você está diante do Deus que é todo poderoso. Ah, pastor, mas o médico, ele escreveu lá que o meu caso não tem jeito. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. O médico, ele enxerga aquilo que os exames estão mostrando. Ele enxerga com olhos naturais. Ele vai enxergar aquilo que o laudo está mostrando. Mas aquele que é o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, para ele não há impossíveis. Para ele não há impossíveis. Ele vai pegar a declaração do seu médico, onde está escrito assim: olha, é câncer, olha, não tem jeito. Ele vai rabiscar e vai escrever assim: tudo aquilo que você pedir em meu nome, crendo, receberás. Ele vai pegar a receita do seu remédio controlado, aquele remédio que o médico falou que você vai ter que tomar a vida toda. Ele vai riscar e vai falar assim, e vai escrever assim no lugar: quando você pedir alguma coisa, crendo, ore crendo que já recebeu. Ore crendo que já recebeu, que você já está curado. Ore, peça. Você não está pedindo para o médico, você está pedindo para o médico dos médicos. Sabe o que Jesus falou para aquele mendigo? Se Jesus fosse um homem qualquer, ia falar como Pedro: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu que tenho eu te dou, receba. E o aleijado foi, né? Mas Jesus tinha uma fé muito maior que Pedro. Ele fez um cego com o olho perfurado voltar a enxergar. Se fosse um homem qualquer, dava dinheiro, fala: não, só tenho dinheiro para te dar. Mas Jesus falou o que para aquele homem? Então, veja. O que você está pedindo? Está pedindo para quem? Para quem você está pedindo? É para um homem qualquer? Ou é para Jesus? Jesus falou isso aqui para aquele homem. Opa, passou. Aqui. Jesus falou, deixa eu voltar aqui. Jesus falou só uma única palavra para aquele homem. É aqui, irmãos, desculpe. Jesus falou: veja. No original grego, Jesus falou para aquele homem: anablepson. 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 Uma única palavra. Para Jesus basta uma palavra. Para Jesus uma única ordem é necessária para que o milagre aconteça. Como naquele caso do servo do centurião romano, lá de Cafarnaum. Jesus restaurou a visão ao homem que estava cego fisicamente. Mas por incrível que pareça, aquele homem, aquele cego, aquele homem que perfuraram os olhos dele, ele tinha conseguido enxergar Jesus pelos olhos da fé. Irmãos, aquele cego conseguiu enxergar Jesus. Aquele cego conseguiu descobrir diante de quem ele estava. E quanto a nós, que temos nossos olhos, anablepson,
Ou seja, apesar de ter sido impedido de enxergar o que estava neste plano material, ou seja, aqui embaixo, não conseguiram impedir Bartimeu de enxergar o plano espiritual, o que estava lá em cima. Ou seja, pela fé, ele enxergou as coisas que estavam no alto. Amém. E curiosidade que eu coloquei aqui para vocês, anablepso. Tá vendo esse peixinho aí? Ele chama anablepso. Sabe o que esse peixe tem de diferente dos outros? Olha que coisa interessante. Esse é o único vertebrado que tem uma membrana no meio dos olhos. Estão vendo ali? Uma membraninha ali no meio dos olhos dele? Estão conseguindo enxergar aqui, irmãos? Ele fica ali em cima da água ali, né? Com 2 olhos, ele olha o que está em cima, e com 2 olhos ele olha o que está embaixo. Ele olha ao mesmo tempo para cima e ao mesmo tempo para baixo. Olha que interessante. São os únicos vertebrados que se caracterizam pela divisão da córnea em 2 metades, superior e inferior, pelo desenvolvimento de 2 pupilas em cada órbita. Assim, esse peixe tem 4 olhos, um par que permite enxergar para cima, a fim de ver os objetos no ar, e outro que o permite enxergar o que está sob a superfície da água. Eu também tenho 4 olhos, irmãos. Aqui, ó. Mas eu só tenho conseguido enxergar o que eu estou vendo aqui embaixo. Senhor, me ajuda a enxergar as coisas que estão no alto. Ajuda-me a enxergar a batalha espiritual que está acontecendo a todo momento nas regiões celestiais, Senhor. Ajuda-me a enxergar os teus anjos agindo em nosso favor. Ajuda-me, Senhor, a contemplar com os olhos da fé os teus milagres. E eu quero te perguntar, a você que está aqui essa noite, o que você perdeu de vista? O que você perdeu de vista? Jesus te diz essa noite, anablepson, veja. O que seu coração espera e seus olhos ainda não viram, Jesus te diz, anablepson, veja. O que você perdeu e precisa voltar a enxergar, Jesus te diz agora, anablepson, volte a enxergar. Volte a enxergar. Eu profetizo sobre a sua vida, hoje, pela autoridade e pelo poder que há no nome de Jesus, volte a enxergar. Anablepson, volte a enxergar com os olhos da fé. Não podemos viver baseados pelo que nós vemos aqui no plano material, mas pelo que nós cremos, pelo poder de Deus. Que os seus olhos sejam abertos, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você consiga enxergar o poder, a glória e o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Bartimeu encontrou com o caminho, e agora a trajetória dele começa a mudar. Antes ele estava à beira do caminho, depois ele se encontrou perto do caminho, e agora ele estava aos pés de Jesus. Ele finalmente encontrou um único e verdadeiro caminho. Como nós podemos perceber, Bartimeu estava sentado, sem forças, sem perspectivas, à beira do caminho. Num segundo plano, ele se encontrou muito próximo do caminho. E agora, finalmente, ele se encontra aos pés do único caminho, do único e verdadeiro caminho. Bartimeu
foi curado de sua deficiência física, da cegueira física que lhe foi imposta como castigo pelos erros dos seus antepassados. Mas nós vimos também que, apesar de deixarem Bartimeu cego, não conseguiram lhe fechar os olhos da fé. Daí a constatação de Jesus no versículo 42. Jesus diz a esse homem: a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E como manifestação disso, aquele ex-cego passou a seguir Jesus, louvando a Deus pelas maravilhas operadas em seu favor. Bartimeu estava finalmente no caminho da salvação. E o que ele fez quando conheceu o único e verdadeiro caminho? Passou a seguir os passos de Jesus, glorificando a Deus com seu testemunho de vida, levando aquela multidão a dar louvores a Deus. Bartimeu foi o primeiro discípulo consciente de Jesus, porque todos os outros, Jesus foi chegando e chamando, foi chegando e chamando, foi chegando e chamando. Esse não foi salvo e ele passou a seguir Jesus. Quantos salvos temos aqui essa noite? Mas nós temos seguido os passos de Jesus? Temos amado como Jesus? Temos perdoado como Jesus? Temos nos entregado como Jesus? Em seu lugar, o que Jesus estaria fazendo agora? Diante de uma situação difícil, que nós possamos lembrar dessa pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Quando você se vir em qualquer situação difícil, pare por um momento, ore, clame ao Senhor e peça a Ele: Senhor, o que o Senhor faria agora no meu lugar? Esse cara me xingou, esse cara me deu uma fechada no trânsito, esse cara aqui me ameaçou, o que eu faço? Eu dou uma burdoada nele? Eu xingo ele de volta? Eu bato nele? Senhor, minha mulher agora me tirou do sério, o que eu faço? Eu dou uns tapas nela? Eu mando ela ir lá para baixo da égua? O que Jesus faria no seu lugar? Ele passou a seguir os passos de Jesus, glorificando a Deus e dando testemunho do que Jesus fez na sua vida. Quantos de nós estamos fazendo isso, irmãos? Nós chegamos num lugar, a gente fala do futebol, a gente fala que o Flamengo comprou jogador, a gente fala que aconteceu isso, isso, isso. Mas quantas vezes nós chegamos num lugar e a gente fala o que Jesus tem feito na nossa vida? Bartimeu reconheceu que a sua salvação só foi possível por causa da sua fé em Jesus Cristo, o único e verdadeiro caminho que nos leva a Deus. E talvez você entrou aqui essa noite e pensa: eu já ouvi várias pregações, meu coração já estou até me sentindo melhor do que eu era, mas a palavra de Deus nos garante que o único que pode nos levar até Deus é Jesus Cristo. É a nossa confissão de fé em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha só que interessante, não está escrito ninguém vai. Ele está falando: ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Ele começa falando: eu sou. Repita comigo: eu sou. Eu sou. Êxodo 3, versículos 13 e 14 em diante. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome
Então, o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Jesus começou falando: eu sou o caminho. João 8,58, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quer mais? Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou, Jesus Cristo falou: eu sou. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus continua: eu sou o caminho. Jesus falou: eu sou um caminho. Ele falou: eu sou o caminho. Os irmãos já ouviram falar da união hipostática de Jesus? Quem frequenta a escola bíblica já conhece, já sabe. É impossível qualquer esforço humano para se chegar até Deus. Exemplo da vontade humana de chegar até o céu com a construção da Torre de Babel. Eles queriam construir uma torre que chegasse, cujo topo chegasse até o céu. A vontade humana de chegar até Deus. Existem duas naturezas, humana e divina. Entre uma e outra há um abismo, uma separação intransponível entre o homem e Deus. Ou seja, não tem como o homem chegar até Deus, porque tem um abismo entre o homem e Deus. Por isso Jesus é o caminho, a única ponte capaz de trazer, não é de levar, é de trazer. Ninguém vem, né, o homem a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Lembra do Verbo? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu sou o caminho, a verdade. Então, queridos, só voltando aqui na questão do caminho, o único que pode fazer a ponte perfeita entre o homem é Jesus encarnado e Deus divino. É o único que pode fazer essa ponte. E aí temos agora a verdade. João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quem pode nos libertar? A verdade. Lucas 4. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 6, versículos 68 e 69. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluia.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida em abundância. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. Aleluia. João 6. Opa, já fui? Já estou voltando aqui, perdão, irmãos. E eu quero dizer para você essa noite, queridos, Ana Blepson, volte a enxergar. Como mensurar o amor de Deus, que em suas infinitas bondades e misericórdia, abriu mão da sua glória para caber dentro de um corpo mortal e limitado, para se fazer conhecido por nós. Bartimeu clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Este é o último milagre relatado no Evangelho de Lucas. Jesus estava passando por Jericó a caminho de Jerusalém, onde sabia o destino que o aguardava. Jesus estava caminhando em direção à morte, mas no caminho encontrou uma oportunidade de curar e salvar aquele homem. E Jesus, essa noite, quer te dar uma oportunidade de curar o seu coração, de fazer você enxergar de novo com os olhos da fé e te salvar. Mas é preciso que você saia da beira do caminho, se aproxime da palavra e enxergue com os olhos da fé que Jesus Cristo é o único caminho que pode te levar a Deus e a salvação. Pelo exemplo da cura do cego Bartimeu, aprendemos essa noite 3 coisas. Quem crê em Jesus se ergue. Ainda sentado, Bartimeu crê em Jesus e clama. Ao ser ouvido e chamado por Jesus, ele decide se reerguer, levantar e seguir os passos de Jesus. Segunda coisa, quem crê em Jesus recebe uma nova visão. Fala para quem está aí do seu lado: receba uma nova visão. Ana Blepson. Quem crê em Jesus recebe uma nova visão. Ao falar com Jesus, Bartimeu pede para ver de novo. Com uma única palavra, Ana Blepson, Jesus restaurou a visão e a alegria de viver daquele homem. Ele não era mais um excluído, pois foi aceito na família de Deus. Terceira coisa, quem crê em Jesus faz uma nova caminhada. Depois do milagre, Bartimeu passou a seguir Jesus. A partir de hoje, você pode iniciar uma nova caminhada, uma nova trajetória, se você tomar a decisão de andar ao lado de Jesus, de andar pelos passos de Jesus. Ele está te chamando, então saia da beira do caminho e venha para o caminho da sua salvação. Amém? Quero convidar a equipe de louvor.